Nós estamos aqui com um convidado de altíssima categoria nesse programa, meu querido Zuzu. Você que é da comunidade, você que é o homem lá da Hebraica, vai anunciar aqui o nosso grande convidado de hoje. Shabbat Shalom a todos. Ele tem diploma em Jerusalém, é diretor lá em Moema. Ele é um rabino que é muito querido, um rabino que tem humor. Com vocês, o Rabino Sani. Rabi Sani. É isso aí. Com o Silvio Santos. Mais aplausos. Mais aplausos. Rabino imitador. É isso aí. Alegria estar com todos vocês. Sentei aqui no lado da comunidade judaica, Claro, na eu sempre- da sinagoga. Eu sempre vou para aí porque aí É mais são 5.000 anos Emílio a tá em mais casa. Exato. de civilização, entendeu? São mais 5.000 anos. Mais experiência. Então a gente tem muito que aprender com a comunidade. Mas é uma alegria estar aqui, o programa Pânico, que é um programa que traz notícia com credibilidade e alegria. Boa. E a alegria é um dos Rogério, principais destemido. valores do judaísmo. Então o programa está totalmente alinhado com a cultura judaica. Muito bom. Muito bem. E muitas dúvidas também a gente Claro, traz. está escrito Muitas- no Pirkei Avot, na Ah. Ética dos Pais, quem tem vergonha não aprende. Isso. Porque aí não pergunta e nunca vai ficar sabendo. Isso, exatamente. Por isso que a gente Não sempre pode ter pergunta. vergonha de perguntar. Por isso que a gente sempre está perguntando, e hoje em dia todo mundo quer ter razão, e mais vale o que você acha do que você. Mas você só vai aprender se você perguntar, duvidar Exato. e trocar uma ideia. E correr atrás do conhecimento. É isso que é aí. o nosso principal ativo. Sim, é O uma... povo de Israel. É o nosso conhecimento, Sim. o estudo que foi transmitido de geração em geração. geração. Pai para filho, mestre para aluno. E é a maior chance de você conseguir prosperar com Também. conhecimento. Agora, Rabino, eu vi que você está com um belíssimo livro. Exato, meu Um mais livro novo livro. Meu mais novo livro que... Esse é um livro mais Já simples. pensou É para nisso? molecada. Eu Não, ganhei do Aham. Davi Weitman. Weitman. É Mas aquele é muito difícil. É um estilo difícil. diferente. Esse livro eu fiz quando estoura a pandemia. Eu cheguei na conclusão que as pessoas precisavam de pílulas de motivação. Legal. Então são pílulas diárias, cada capítulo é uma mensagem de vida por si só, mas acompanhadas por tiras. As tiras em cartoon, Sim, que são tá a aqui, ó. piada. Sim. Exatamente, tem uma piada que é a escada para a mensagem de vida daquele dia. legal. Todas as mensagens baseadas na cultura, na Kabbalah milenar judaica. O Danilo Gentili participou com desenhos. Legal. Ele, antes de ser apresentador, era Desenhista. cartunista. Ele participou, ele é um grande parceiro nosso. O Marcão do Povo recomenda atrás. Esse livro tem que estar na cabeceira do Que povo. rolê aleatório. Cláudio Lotenberg que indica a obra atrás, presidente. oftalmologista. Exatamente, Grande. presidente Do Einstein do já foi Conselho, agora. exatamente, do Hospital Israelita Albert Conib, Einstein. né? Presidente da Conib, que é a Confederação Israelita do Brasil, órgão máximo da representatividade judaica política hoje em dia. Muitas personalidades, Lacombe atrás recomenda. Ó. É um livro de motivação. Emílio, esse é teu. Muito Eu obrigado. vou fazer uma dedicatória para você. Tem vários capítulos, cada capítulo é uma mensagem. Eu recomendo ler uma página por dia só, Boa. para fazer efeito. Boa. Pra gente Tem absorver. frases Rabino, aí também. você é um rabino muito bem-humorado. O humor judaico, nós temos clássicos do humor. Se você pegar Seinfeld, Dave Letterman, Woody Allen, tem Sim, vários judeus. gênios. O humor judaico, ele brinca com ele mesmo. Eu queria que você falasse um pouco por que é importante o humor no judaísmo. É a base, a principal ferramenta de trabalho nossa aqui nessa estreita pontezinha chamada vida. É o humor, é a alegria para enfrentar as adversidades. Então, o humor judaico, o judeu aprendeu a rir da situação para poder encontrar ânimo, não perder o entusiasmo, indo de fracasso em fracasso, sem perder aquele ânimo, sem perder aquela energia para sobreviver. E isso foi uma grande contribuição. Teve várias contribuições na ciência, na cultura, na literatura, na medicina e também no humor, igual esses nomes que você falou. Em momentos trágicos Momentos também. trágicos. Sabe que eu estava lendo recentemente o livro do Viktor Frankl? Maravilhoso. Maravilhoso. Minha razão de viver. Eu acho que é Busca de Sentido. Em busca do sentido. Isso. Busca de Sentido. E ele sobreviveu aos campos de concentração. O título aqui no Brasil é meio ruim, esse título, Em Busca. Mas é muito legal. Viktor Frankl, é muito legal esse livro. Todo Sim, mundo, vale a pena. Todo mundo psiquiatra. Ele criou a Tava no- logoterapia. Isso. A logoterapia ajuda as pessoas a encontrarem sentido na vida. E uma passagem que me chamou a atenção, até compartilhei com o Danilo, ele gostou muito, é que lá dentro dos campos de concentração, eles se reuniam para fazer humor, para fazer um teatro, para fazer alguma coisa para entreter os prisioneiros. É incrível. Exatamente. Exatamente. O Rabino, a gente estava falando da questão da Esse livro é muito legal. Todo mundo devia ler esse livro. Não é um livro longo. Sim, é bom. Não é um livro, a leitura é Do Viktor simples. Frankl. Do Viktor Viktor Frankl. É sim. muito legal.
Sentido da vida. Em busca de sentido. Em busca de sentido. Exato. Fala de propósito, depois Isso. muita gente Ele copiou ele. compartilha tudo que ele viveu lá dentro. É um livro que precisa ser lido. Boa. Para jamais o Holocausto se repetir também. Sem dúvida. Contra sim. qualquer outra nação, O qualquer outro passado povo. é prólogo. Exato. Ô, Rabinos, a gente estava falando aqui da espiritualidade, né? A gente vê no cristianismo uma queda muito grande entre os jovens, né? Como é no judaísmo e como faz para prender e chamar a atenção do jovem para essa questão de preservar a espiritualidade? Boa pergunta. A juventude é o futuro de qualquer nação. Hoje eu estou atuando principalmente dentro da comunidade judaica com os nossos centros jovens, que fazem parte de uma rede de 320 centros jovens espalhados pelo mundo. São os Macron. Exato, muito bem. E é o Macom em São Paulo, mas cada país tem um nome e a holding é o Olami, que é o Eli Horn com o Wolfson, eles se juntaram depois do Holocausto. A gente precisa fazer algo em prol da sobrevivência do povo de Israel. Perdemos 6 milhões. Aonde a gente vai investir? Nos jovens. Então, dentro da comunidade, a gente tem os centros. Agora, você perguntou, como é que a gente vai fazer para chamar o jovem? A minha filosofia é transformar a vivência em prazer. A partir do momento que ele se sente bem ao praticar o judaísmo, é prazeroso para ele, ele consegue competir, o judaísmo consegue competir com o que tem lá fora. Que tem muita. Tem muito prazer imediato, só que não é bom. Então aí o jovem consegue evoluir. Olha, eu vou abdicar de alguns prazeres imediatos, eu vou abdicar de alguns confortos, mas é para o meu bem e eu vou encontrar prazer na espiritualidade, na vivência. E o rei Davi, que foi um dos principais reis de Israel, ele escreve: Ta'amu ureu kitov Hashem. Experimentem e aí sim vocês vão sentir a doçura que é uma vida espiritualizada. Não dá para explicar em palavras, precisa experimentar. Igual não tem como explicar para alguém como é que é o gosto do sushi, ou como é o gosto de uma pizza. Ele tem que experimentar. Eu não consigo explicar. Então a mesma coisa é essa vivência. Então a nossa filosofia é transformar o centro num lugar prazeroso. Tanto que Makom, em hebraico, é lugar. É o lugar dele, é o lugar onde ele vai se sentir em casa e lá ele vai dar risada, se divertir, tem curso, palestra, aula, viagem, um monte de programação que vai trazer para ele essa visão correta. Mas não dá para competir com o TikTok. Ah, dá sim, o Rabino tá no Instagram, eu tô no Instagram, eu tô no YouTube. 70 fazendo dancinha. 70. Eu tô no Pânico. Mas você acha que isso aí é uma questão de tempo para voltar, para as pessoas terem? Porque, na verdade, a ciência, ela acabou, principalmente aqui no Ocidente, né? Ela meio que deu uma... protagonizado. O povo judeu, ele conseguiu trabalhar com a secularidade, com a ciência, com o estudo e com a religião. Sim. Mas não é fácil ser um manter. judeu. Não é fácil manter aquelas tradições. Eu, por exemplo, sou um não praticante. Esse aqui é um... Esse é só ver quando tem desconto. Judeu à la carte. Judeu à la carte. Ele vê o menu e Ele fala, hoje é escolhe, Shabbat. ele escolhe. Ele é sommelier de vacinas e Você de mandamentos você também. acha, Você acha, Rabino, que isso aí é uma... Você acha que de repente a pessoa descobre isso? Porque eu acho que hoje em dia falta muita espiritualidade na gente. Falta fé, né? Com certeza. As pessoas não têm mais fé. Não, elas acabam se deixando levar pelo que a sociedade impõe, com uma regra. Elas estão sendo estupradas por tudo isso que está acontecendo agora. No século XXI, a velocidade das informações é impossível de ser comensurada. É impossível. Então a gente precisa se enraizar. Então tem que dar o primeiro passo, mas tem uma frase que é muito forte na Torá, na Kabbalah, Pithu li petach kehuto shel machat. Deus fala, abre para mim uma portinha do buraquinho de uma agulha, o tamanho do buraquinho de uma agulha. Vaniftach lachem petach kepithu shel ulam. E aí eu vou abrir uma porta para vocês do tamanho de um salão gigantesco. Você dando o primeiro passo, as coisas vão fluir. E é preciso começar, step by step. O Sami falou do Sami, com certeza tem valores judaicos que ele se identifica. Valores eu tenho muitos. Não, mas... e que ele abraçou e assim, cada um no seu tempo, cada um no seu momento de vida. As pessoas me perguntam, qual que é a sua posição em relação ao judeu religioso, ao judeu não. Não existe isso. Todo judeu, ele tem a sua essência. Ele faz parte do povo milenar, 3.333 anos de história. Sim. Não é uma religião o judaísmo. Sim, é um povo. Isso, exatamente. Hoje É diferente. É uma civilização, Exato. eu diria. É uma civilização. Tem uma identidade. Uma que identidade, tem uma tradition. Hoje teve um fato nos Jogos Olímpicos de um judoca da Argélia se recusou a lutar com um israelense. E aí eu te perguntar, você sente algum antissemitismo aqui no Brasil? O Brasil é um exemplo. Na Europa tem muito mais, nos outros países isso acontece muito mais, mas infelizmente ainda tem
nós escutamos declarações, nós escutamos alguns posicionamentos, e não é só contra os judeus, racismo, homofobia, isso é um absurdo. É o que a Kabbalah escreve de Yeridat Adorot, o declínio das gerações. Primeira geração estava lá no Monte Sinai, com Deus, 10 mandamentos, Moisés, o grande líder, milagres atrás de milagres, era uma espiritualidade que era palpável. Com o passar dos anos, a Yeridá, o declínio. Então a gente precisa trazer essa conexão de volta, e é um esforço maior, principalmente agora que não existe mais o templo em Jerusalém, nós precisamos abrir a janela. Tem uma frase do rei Salomão, no Cântico dos Cânticos. Rei Salomão foi o mais sábio de todos os homens. Ele escolheu a sabedoria. Ele escolheu isso. Escolheu a sabedoria. A sabedoria. Você quer dinheiro ou sabedoria? Exato. E aí Deus falou, você escolheu a sabedoria, podia ter escolhido riquezas, eu vou te dar os dois. Eu vou te dar tudo. E ele escreve o seguinte no Cântico dos Cânticos. Inezé ba omed ahar kotleino, mashgiach min halonot, metitz min harakim. Que está atrás do muro, estão atrás das janelas, espreitando por detrás das frestas. Quem? Deus. Antes era revelado. Agora ele está lá. Você tem que abrir a janela para introduzir ele dentro do seu dia a dia. Me perguntaram, onde está Deus, Rabino? Falei, em todo lugar que você deixar ele entrar. Sensacional. Sim. Tudo tem uma simbologia, né? Eu vejo você citando a Torá, palavras em hebraico. E o nome de Deus tem várias formas de falar. Inclusive, Deus você tem que escrever com um apóstolo. Sim, você não pode escrever Deus, é um costume. É um costume. Tem Hashem, Elohim. Por que tem tantos nomes para Deus na religião judaica? Cada nome é uma das maneiras que ele se comunica com a criação. Então, cada nome é uma manifestação dele com todos nós. Então, o nome Elohim já é mais justiça. O outro nome que a gente fala nas orações de manhã é mais Rahamim, é mais misericórdia, piedade. Então, cada nome representa um dos atributos divinos. Um momento. E Hashem não é o nome dele. Como nós não podemos pronunciar o nome de Deus em vão, é um dos 10 mandamentos, então a gente fala Hashem, o nome. Shem em hebraico é nome. Então, Hashem, o nome que nós não podemos pronunciar em vão. Ô, Rabino, eu queria te perguntar muito sobre o panorama da prática da religião no Brasil. O Brasil conhecido por ser um país, um povo miscigenado, bem plural. Qual é a relação, de modo geral, da igreja judaica com também a igreja evangélica, a igreja cristã, e como é que se dá essas diferentes relações? E também, para além disso, só perguntar qual é basicamente a diferença entre a crença, o dogma judaico com o dogma cristão, muito essencialmente. Bom, muito bom. Porque a gente ouve muito a tradição judaico-cristã, né? Na verdade, é sinagoga, né? Não é igreja judaica, é a sinagoga. Sinagoga não é uma igreja, as pessoas acham que é um centro. Uma congregação. Isso, é um centro de comunidade. Onde as pessoas se reúnem. Zuzu, vamos lá, fazer muita festa, né, Zuzu? O presidente, né? O futuro presidente hebraica. Isso. Candidato. Deus quiser. Candidato. Tem uma rua lá no clube, o meu programa eu gravo no hebraico. Tem uma rua lá, Berel Zuckerman. Primo do Eliova, Zuckerman. Doutor Eliova. Doutor Eliova, saudoso doutor. Saudoso doutor Eliova. Nome horroroso, Eliova. Eliova, ela Eva. Mas o Zuckerman é presidente. Presidente da Hebraica. Mas respondendo a pergunta do querido Marinho, a visão judaica é a seguinte: nós não somos o povo que se acha o dono da razão. Nós não somos o povo que prega. Se você não pensar igual ao que está escrito na nossa Torá, se você não pensa igual a nós, você não vai ser salvo. Não. Nós não somos proselitistas. Nós acreditamos que cada povo, cada nação tem a sua luz, tem a sua contribuição em prol do bem maior. Então nós queremos garantir a nossa sobrevivência. O nosso futuro depende da nossa cultura sendo enraizada dentro das nossas comunidades, mas em nenhum momento desprezando e desrespeitando o credo do outro, aquilo que é sagrado para o outro. E eu acho que as principais diferenças que você levantou, né? Creio eu que a base do cristianismo é o judaísmo. Sim, Jesus era judeu. Sim. O judaísmo é a base da cultura ocidental. E da civilização. Né? Se você pegar o código penal, o monoteísmo, todos os valores dos códigos penais... judaico-cristão. Né? Exato, os valores sociais... Tem o Velho Testamento. Eu tinha notado isso, Rabino, aqui. Sim, Vaninho. Confirma se essa informação está certa. E o que diferencia o judeu do cristão é que o judeu aguarda a chegada do Messias e se baseia no Antigo Testamento. Eu ia falar isso. A principal diferença hoje, né, se você vai sintetizar, nós temos o Velho Testamento, que é a Torá, os 5 livros, o Pentateuco, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Esses 5 livros é a Torá escrita. Além desses 5 livros, você tem os Neviim, os profetas, os Ktuvim, as escrituras.
toda a Torá oral, que anda de mãos dadas com a Torá escrita, porque não dá para entender nada daquilo que está escrito sem a Torá oral, sem a explicação que Moisés recebeu junto no Monte Sinai. Por exemplo, está escrito: guardarás o sábado para santificá-lo. Isso. Como? Escrevo o sábado num papel e guardo na caixinha? Tem que explicar Tem que explicar como. Então a Torá oral vem e explica. Então ela anda de mãos dadas. Não dá para entender. A Torá escrita são códigos. Então vem a Torá Shebel Peh, que é o Talmud, que foi registrado há mais de 2.000 anos para não ser esquecido. Então esse é todo o conjunto e posteriormente o Shulchan Aruch, que é o Código de Leis Judaico. Mas só para concluir tua resposta, essa é a principal diferença, porque o Novo Testamento não faz parte da nossa literatura e nós não temos Jesus como Messias. Nós estamos ainda aguardando a vinda do Messias. O Jesus é um profeta. Boa. O que a gente pode falar, o que eu acho, o que eu acho de tudo, nós, mundo ocidental. O mundo ocidental ele é baseado nos 10 mandamentos do Moisés. Sim. A nossa vida, é organizada pelos 10 mandamentos. Os principais valores saíram de lá. Isso, que é o Moisés que foi lá e fez, falou, ó, é aqui que é os 10 mandamentos, que a gente rouba muito. À medida que o tempo foi passando, a gente pega um mandamento, fala, esse aqui... Isso, só maneira... Fala, esse aqui não vou usar muito. Esse não é bem assim. Então, é isso que aconteceu. Porque os hebreus estavam desorganizados. Vou fazer um break, rapidinho. Muito legal. Muito Rabino manja tudo, hein? Grande Emílio Surita, autoridade no universo da rádio. Respeitado. Imagina. Você é um grande comunicador. Eu sou nada. É um rabino sem kippah. Eu sou nada, rabino. É o rabino da rádio. Eu sou... Você é assim. Eu vou falar pra você. Dá uma kippah autografada. Não, o Emílio já tá no processo da conversão. Ele não Já. Pois a gente falou lá atrás, ele não tá sabendo ainda. Não, circuncisão ainda. Não, eu sou muito fã. Eu sou muito fã do humor judaico. Eu sou muito fã Bar mitzvah do cara. Eu sou muito fã da cultura. Da cultura. Eu acho bonito. Acho muito bacana. Acho muito legal. Muito legal. Muito bem. Vamos fazer um break rapidamente, Dedê? Claro. Então nós vamos fazer um break rapidinho. Já a gente volta com o papo aqui com o nosso querido Rabino. Que tem também o Facebook, não é? Tem Instagram, o Instagram é Rav Sani, o YouTube é Rav Sani. Lembrando que Rav é rabino em hebraico e Sani é S-A-N de navio, Y. Isso. É Bai? Tem Bai? Bai Rav Sani. Todas as redes são Bai Rav Sani. É só colocar Rav Sani no Instagram, R-A-V-S-A-N de navio Y, que a gente vai estar lá juntos no dia a dia com muita sabedoria e alegria. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, só que a gente continua aqui para rede. Claro. Continua aqui, então continuamos o papo. Tem mais Eu tenho uma pergunta, Rabino, que pode ser até uma pergunta um pouco... Grande Alba. Uma pergunta mais filosófica. Porque assim, a gente vê a perseguição dos judeus desde a época antiga até hoje. A Torá, ela explica isso de uma forma assim mais filosófica? Não só isso, qualquer sofrimento, qualquer adversidade, qualquer teste da vida faz parte da nossa evolução. Agora, o ódio gratuito é presente. O livre-arbítrio é presente na humanidade. Deus projetou isso. Então, a partir do momento que existe livre-arbítrio, existe esse tipo de cenário. Mas é um absurdo, eu sempre bato nessa tecla. Nós precisamos, programas como estes são muito importantes hoje em dia. Eu estou muito feliz que ele está crescendo a cada dia. É a informação e diversificada. Você traz o padre, você traz o rabino, você traz outras culturas. O Brasil é um exemplo multicultural que tem que ser um espelho para todos os outros países. O Brasil é muito novo. Muito. E recebeu os imigrantes. Isso. E muito novo. Muito novo. O Brasil é muito novo. A gente é muito novo. Em tudo, né? A nossa democracia é uma democracia muito jovem. Muito novo. Né? A gente é um país novo. Agora, Rabino, eu sempre tenho algumas questões com a religião. Por exemplo, os judeus reservam o sábado. Então, é o calendário lunar, né? Para quem não sabe. Então, o dia começa, né? Contar um dia diferente quando o sol se põe, correto? Sim. E aí, hoje, que é sexta-feira, é Shabat. É véspera de Shabat. Vai começar hoje à noite, começa o Shabat. Hoje à noite, primeira estrela no céu, começa a ter alguma série de um comportamento diferente. Um ritual, exemplo, o ritual. Você não pode fazer esforço. Então, tem gente os mais ortodoxos, que, por exemplo, sobem e descem de escada. Fala assim, não é usar o elevador. Mas aí tem alguns prédios em Israel que o elevador para em todo andar. Ele fala, eu não estou fazendo esforço. Me parece meio que você... Assim, o que é esforço, o que não é, e parece que você está querendo roubar o mandamento. Brigar com a Torá. Não, é porque
Assim, o elevador anda por si só. E aí tem gente assim, não posso fazer comida, mas aí a empregada faz a comida. Assim, eu acho hipocrisia isso daqui. Eu, Sam, posso estar falando merda? Provavelmente estou. Mas eu tenho que perguntar ao Rabino. Para ele falar, inclusive, que eu estou falando merda. Não tem problema. Então, eu acho muito importante esclarecer, porque o Shabat, o 7º dia, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º, não é que ele descansou, ele parou de criar. Então, por isso que é importante estudar a Torá oral também. O Shabat não tem nada a ver com esforço ou não esforço. Dentro da minha casa, se eu quiser pegar um peso e ficar levantando, eu posso. Eu não estou transgredindo o Shabat. O Shabat é um modo, um ritual que você testemunha, um povo inteiro testemunha, que Deus é o Criador, parando de criar no 7º dia. Então, a partir do momento que o conceito é parar de criar, nós precisamos saber o que é criar e o que não é criar. Então, vem a Torá oral, vem o Talmud e fala que existem 39 melachot, são 39 labores proibidos no sábado. Então, tudo que está dentro desses 39 é proibido no Shabat. Tudo que não está dentro desses 39 e suas ramificações não é proibido no Shabat. Então, o conceito da eletricidade, quando veio à tona, os grandes sábios do povo de Israel sentaram e se debruçaram nos livros para entender como é que ela funciona. A partir do momento que eles entenderam o circuito, eles proibiram a eletricidade no sábado, porque faz parte de um dos 39 labores de sair faísca, criar, acender fogo. Então, os aparelhos eletrônicos, nós deixamos eles ligados na véspera do Shabat, para que a casa fique iluminada. O prazer do Shabat é inigualável. Você sentar em casa, não tem WhatsApp, não tem internet. Olhar para o olho. Olho no olho, a conversa, pais e filhos, a gente usa as nossas melhores roupas, é a melhor comida. Na véspera do Shabat, já sente aquele cheiro pela casa, as velas acesas, você vai na sinagoga, reza, conversa com Deus. Tem um hotel nos Estados Unidos que lançou um conceito de spa de tecnologia. A pessoa vai lá no resort. Você vai lá para desligar e você deixa o celular na entrada, não tem Wi-Fi, você é a natureza. Eu falei, puxa, até que enfim descobriram o que é o Shabat. O povo de Israel já faz isso há milhares de anos. Então é preciso entender o conceito. É óbvio que à primeira vista, tá dando um jeitinho. Não. Tudo que está dentro da lei é o que importa. Mas é uma interpretação, né? Mas e os dinossauros? Já quer brigar. Fazer um modelo. Adão e Eva e os dinossauros. Dinossauros. Big Bang. Fazer um modelo. Dinossauros. Agora deixa eu fazer. Então, a religião judaica acredita nos dinossauros? Pera lá. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Que faleceram no dilúvio, inclusive. Quando você vai fazer o estudo da Torá, sempre tá de volta? Voltou. Tá de volta, Adelardo? Tá de volta? Voltou? Acorda. Não, tá conversando, né? Voltou, Reginaldo? Que o Reginaldo mudou atrás. Dá pra prestar tá um dormindo no mais de ponto. atenção. Jovem Pan, de volta. Finge que tá tendo um programa. Isso, finge que estamos aqui. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre do programa Pânico aqui. Ravissani. Exatamente. Estamos aqui com o Ravissani, que é o nosso querido Rabino, que está conversando com a gente, que tem aqui esse livro. Tem um programa dele no YouTube. Na TV também? Tem na TV também. Um talk show que ele faz lá, recebendo os convidados que a gente tá vendo aqui. E eu tava... O Sami é um cara que não... Cético. É um judeu... Não, eu tenho dúvidas. É um judeu muito do vagabundo. Eu tenho valores judaicos, mas eu não pratico nada. Eu sei. Você é uma pessoa muito do bem, muito inteligente, muito legal. Muito obrigado. E pra mim... Fala umas besteiras também, como qualquer um. Mas você é uma pessoa muito bacana. E eu gosto muito de trabalhar com você. Mas não dá. Não respeita. Não respeita. Briga com o Rabino. Mas tudo bem. 7. Eu gostaria de saber o seguinte, porque, por exemplo, quando você tem os rabinos lá, que eles estão estudando a Torá, sempre é uma dupla. E sempre briga muito um com o outro. Eles só não saem na porrada. Mas não é briga. E nunca chegam numa conclusão. É que nem advogado. É o Talmud, é a Guemará. Então. A Guemará é o Talmud. Você sabe que, inclusive, ele foi traduzido para outros idiomas e as civilizações... Por que vocês querem? Porque os judeus têm muitos prêmios Nobel. Sim. Então nós também queremos saber qual que é o segredo. Traduziram do aramaico para outros idiomas. Mas lá é o calor do que estava acontecendo dentro da sinagoga naquele momento. Porque a Torá oral, ela inicialmente era para ser oral. Sim. Por quê? Porque oralmente isso fica vivo dentro das memórias das pessoas, isso fica vivo, fica quente. A partir do momento que o Rabino Yehuda Hanassi percebe que pode se perder, aquilo pode ser esquecido, vamos registrar.
mas vamos registrar o mínimo possível. Então, a partir do momento que se registra o mínimo possível, surgem-se os questionamentos. Ah, mas o que isso quer dizer? O que aquilo quer dizer? Mas lá está escrito em outro lugar, está escrito diferente. Não, lá está se tratando de outro caso. Aí tem as Braitot, que precisam ser conciliadas com as Mishnayot. Todos são textos da Torá oral que foi escrita. E quem solucionou tudo isso? Os rabinos da Guemará. E todas essas discussões, todos esses diálogos, para chegar na Mascaná, para chegar na conclusão, foi registrado no Talmud. Isso abre a nossa mente de tal forma porque você consegue enxergar por todos os ângulos, pontos de vista. Sim, por outros prismas. Então isso é muito fantástico, isso aqui é magnífico, porque você pega uma única linha e você enxerga isso por 70 prismas diferentes. Então isso abre a nossa mente. Mas sai muita briga, né? Mas não é briga de raiva, é o calor da... Cada um defendendo a sua opinião. Eu também penso assim, eu gosto muito... Eu gosto muito o debate da filosofia. Eu gosto muito dessa filosofia. Porque, por exemplo, e o Rabino nunca conta tudo o que ele sabe. Ele nunca dá a resposta. Ele nunca dá a resposta. É igual economista. Ele não faz você achar. Ele guarda pra ele um pouco. Ele sabe tudo, só que ele dá um migué. Sim. A vida é uma xícara de chá. A vida é uma xícara de chá. A vida é uma xícara de chá. Você sabe disso. Famoso. Por que a vida é uma xícara? É uma famosa historinha. Mas a gente não vai falar por quê. Não vamos. Mas, procura. Mas a vida é uma xícara de chá. O Rabino me falou. Rabino, falando sobre a vida é uma xícara de chá, quando a gente fala da vida, quando a gente bebe um belo vinho, a gente fala... Lechaim. Lechaim. A vida, aliás, vamos fazer um lechaim. Vamos fazer aqui, ó. Lechaim. To life. Eu faço uma bênção antes de comer, antes de beber, vou fazer. Que é bendito és tu, Deus eterno. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que tudo existe através da sua palavra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Amém. Tudo existe através da sua palavra. Você falou Lechaim para a vida, mas eu vi Rabino Dudu falando que Lechaim são as vidas. A bebida, o vinho é a bebida mais alegre que existe. Mas a bebida, ela alegra o coração. Então, quando a gente fala Lechaim, a gente está colocando propósito naquele prazer, colocando propósito naquele brinde, naqueles momentos de confraternização. Tudo é um trampolim, tudo é uma escada, tudo é um meio para você concretizar essa sua missão específica que só você pode desempenhar aqui na sua existência física. Eu posso até contar um exemplo que está no meu livro. Tem um grande maestro, famoso Toscanini. Sim. Ele viveu lá nos Estados Unidos, é um maestro italiano. Ele estava se preparando para escutar no rádio, naquela época não existiam outros veículos de comunicação, a Filarmônica de Chicago, que ia reproduzir a música que ele compôs. E aí, quando ele ia começar a escutar, ele estava concentrado, batem na porta. Ele, assustado, abre, era um repórter atrevido que queria uma entrevista, queria um bate-papo com ele. Falou, agora eu não tenho nem tempo de falar não. Pegou ele pelo braço, senta aqui e faz silêncio. E escutaram, ele escutava de olhos fechados a Filarmônica de Chicago. Termina, ele desliga o rádio, o menino já aproveita. E aí, o que você achou? A Toscanini olha para ele e falou, uma pena que em vez de 18 violinistas, só tinham 17. O menino fingiu que acreditou, continuou a entrevista, voltou para casa, mas ficou com uma pulga atrás da orelha, ligou para Chicago, perguntou quantos violinistas estavam lá e falaram, eram para vir 18, mas só tinham 17. Ele sai correndo, vai na casa do Toscanini e fala, como isso é possível? Só de escutar, o Toscanini fala, como assim? Eu que compus a melodia, para cada músico eu projetei uma nota específica, que só ele pode reproduzir, mas ninguém é dele. Então a Kabbalah ela fala muito isso sobre a nossa missão, o nosso tikkun, o que a gente veio fazer aqui. O grande maestro do universo, ele projetou uma única nota que ela é sua, Emílio. Mas ninguém pode reproduzir essa nota. Nem Salomão, nem Moisés, nem Arão, ninguém. Ela é sua. Então cada um tem que buscar esse propósito maior que está relacionado com a sua missão aqui na Terra. Isso, que é a gente encontrar a nossa função. A nossa missão, que exato. A gente serve nesse lugar. Mas isso é difícil. É muito difícil. A gente está procurando até muito hoje. Difícil. Isso é verdade. Principalmente com o cara mais jovem, porque, por exemplo... Exato. Eu me considero mais feliz porque na minha época eu tinha que escolher 3 coisas. Ou era humanas, exatas ou biológicas. Eu era mais burrão, você vai para humanas. Na hora, você vai para humanas, geografia, aquela turma que não estuda muito. Muito maconheiro também. E você vai. Hoje em dia tem tanta opção e a turma fica
Em dúvida. Ansiosa. É verdade. Ansiosa com esse monte de coisa. Isso é verdade. Eu me sinto privilegiado porque com 16 anos eu já sabia o que eu queria pra minha vida. Isso não existe. Você já queria. Eu me identifiquei logo no Bar Mitzvah, quando a gente começa a estudar mais o judaísmo a fundo, né? Minha família não era religiosa, não era ortodoxa. Mas no Bar Mitzvah, todo jovem judeu precisa sentar e ter o seu primeiro contato, porque é a transição da infância para a fase adulta. Tem que ler a Torá. Pela cultura judaica. Tem que se preparar, nenhum judeu analfabeto, tem que já aprender a ler, escrever e a ler a Torá no dia do Bar Mitzvah. Eu me apaixonei por aquilo, Emílio. Eu senti um êxtase, uma doçura nas palavras. Lá eu encontrei todas as respostas para as minhas perguntas. E eu me inspirei também em personalidades e eu falei, eu vou dedicar minha vida em prol de um ideal nobre. Disseminar com alegria no coração da juventude o que me encantou quando eu era jovem. Então, hoje o jovem faz uma faculdade, larga no meio, faz outra, larga no meio e não faz. Acaba trabalhando com algo que não é aquilo que ele se preparou para fazer. E o judaísmo sempre Então, mas filosoficamente, vamos lá. Se você pensar bem, hoje em dia, os caras só querem a felicidade. E se você... Imediata, né? Imediato. Felicidade é um negócio que tá aqui que você compra. Você compra um iPhone, eu tô feliz. Imediatismo. Se você ler o Frankl, você tem várias coisas na vida onde você vai crescer. O sofrimento é uma delas. O amor, o sofrimento. Sim. O sofrimento ensina. A gente tem que saber aprender com o sofrimento. A Kabbalah, ela escreve que você não pode deixar a dor, que é boa, se transformar em sofrimento. A dor, ela é positiva, a dor, ela vai te fazer crescer, mas não pode deixar isso virar um sofrimento, senão fica em depressão. Então, mas esse negócio hoje em dia de querer ser feliz e só ser feliz, como se felicidade fosse... O tempo todo. O tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Isso aí é um negócio que deixa o cara também... Deixa, então é aí que entra os valores. Isso. Né? Se a felicidade não está relacionada a sucesso. A maior prova é o Robin Williams. Sim. Tem vários. O Robin Williams é uma pessoa que, assim, ele queria rádio, foi lá, conseguiu. Depois foi pra TV, aí cinema, fez comédia. O cachê dele era um mês de 2 meses, $20 milhões. Estão me achando só um palhação, eu vou fazer dramaturgia, vou fazer papéis mais sérios. Fez. Quer dizer, conquistou tudo que a sociedade coloca como sucesso. Fama, riqueza, prestígio, se matou. Sim. Então, o que faltava para ele? Então, a felicidade pela Kabbalah é o autoconhecimento. É a pessoa se amar, estar feliz com a sua própria existência e dar um significado maior para ela. Acordar de manhã motivado para não decepcionar esse dia de vida que ele recebeu de presente. Por isso que quando a gente acorda no judaísmo, o Daniel sabe, a gente fala o moderni. A gente abre os olhos e agradece, reconhece e agradece a Deus por mais um dia de vida. Rabino, a gente estava falando no intervalo e eu queria... Ele quer saber dos... Obrigado. Ele quer saber dos... É o convívio vai tirar sua da ciência com ele. com a religião. Em muito tempo, em muitos anos, a ciência não sabia muita coisa. E a religião respondia todas as perguntas. Isso. Com o avanço da ciência, algumas coisas já se sabe. Algumas coisas se sabe, outras ainda não. E a religião, eu acredito nos valores, na importância da espiritualidade. Agora, tem a questão de Adão e Eva, que conta lá, e tem um número de anos que a Terra existe. Deus fez o mundo, fez Adão, fez Eva. Com os dados. Modelo. Ele economista. Ele quer os dados. Você devia ler o físico. Que é o modelo da criação. Já li. A outra coisa, por exemplo, os dinossauros viveram não sei quantos milhões de anos, aí veio o meteoro e você falou, foi o dilúvio. Mas o dilúvio é um negócio de Noé. Então, quer dizer, Noé conheceu os dinossauros pela religião judaica. Eu queria esses questionamentos eu falo fazer o storyline. Eu falo o seguinte, inclusive eu vou te dar um livro de presente do Rabino Zamir Cohen, que ele traz justamente o judaísmo com a ciência de mãos dadas, para que as pautas entrem. Aliás, ele traz muitas coisas que estava escrito já no Talmud, no Zohar, na Kabbalah, que a ciência só foi descobrir bem depois, né? Mas para responder a tua pergunta, Deus criou o mundo pronto. Adão não foi criado um bebezinho, o Gugu Dadá. Não, foi um homem pronto. Então quem olhava para ele, isso aqui é um marmanjão, ele tem já uma idade avançada. Não, tinha 1 mês de vida. Então Deus criou tudo pronto e o mundo já com uma aparência que a ciência investigando dá esse resultado que você tem aí na sua pauta. Eu costumo falar que a ciência investiga a sabedoria infinita de Deus. Sensacional. Elas têm que andar de mãos dadas. O Sami tem uma coisa que ele não sabe, mas todo judeu tem, que chama legado, que é a ética do pai. Então a gente passa o judaísmo, por isso que ele sobrevive, pode ter o TikTok, que é o ensinamento do pai para filho, do rabino para o aluno.
Isso, como é que é a ética do pai e como é que o judaísmo sobrevive com isso? Tem uma frase na Carta do Narmânides. Carta do Narmânides é uma carta cabalística que o Ramban, não o Rambam, não o Maimônides, o Narmânides, um grande sábio, comentarista da Torá, ele escreveu para o filho dele. E tem um segredo da Cabalá que eu vou revelar aqui em primeira mão, no Pânico. Mas não pode. Quem lê essa carta, no dia que ele lê essa carta, a sua prece será atendida. Se for para o seu bem. Quer dizer, ela impulsiona os nossos méritos lá em cima. Então ele escreve o seguinte, começa assim. Shema beni musar avicha, ve'al titosh torat imecha. Escuta, meu filho, a ética do seu pai, mas não despreze os conselhos da sua mãe. Então a família é a base do sucesso pessoal e profissional de qualquer cidadão. Isso sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, a cabala é difícil, né? O segredo é a parte mística. E nem pode estudar. Não é qualquer rabino, né? Não pode estudar qualquer pessoa. Não consegue. Tem física quântica na cabala, né? Cabala vem do termo cabalá, né? Recibo. É o que Moisés recebeu e ele não revelou para todos, só para um grupo específico, mas com o Rabino Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, a obra máxima, ele já disseminou isso numa linguagem mais acessível, mas são ensinamentos profundos, é a parte mística e esotérica do judaísmo, que você gosta muito. Sim, eu percebi. Rabino, depois a gente conversa sobre isso. Sim. Rabino, eu sei mas não dá, eu não chego eu não tenho a... Eu acho bonito, eu acho muito bonito. Pois não. Rabino, eu sei que você... Break pra rede? Então, break pra rede. Break pra rede? E depois, atenção, rede. Depois nós vamos contar o segredo da cabala agora no break. Só nós vamos saber. Nós e o pessoal que está aqui. Não. O pessoal que está aqui na rede. A gente vai voltar daqui a pouquinho para a rede Jovem Pan. Muito bem. Boa, Reginaldo. Vamos lá, pois não. Pergunta, Marinho. Rabino, eu sei que você, obviamente, é mais focado na questão da religiosidade, você é um mensageiro da fé judaica de modo geral, mas como nós todos sabemos, a comunidade judaica é muito unida de modo geral, e eu queria te perguntar que recentemente a gente se debruçou sobre os últimos conflitos que tiveram lá com a Palestina. Em que pé está essa situação? Deu uma arrefecida, obviamente, teve o cessar-fogo lá mais uma vez, mas é um conflito que vai se alastrando há quase muito tempo, há muito tempo com certeza. E aí, como é que isso impacta aí, pelo menos na sua atuação enquanto rabino também? Não, eu vejo da seguinte maneira, o conflito não é contra o povo palestino, é contra o Hamas, que é uma organização terrorista mundial que quer exterminar e apagar Israel do mapa. Então, a Golda Meir tem uma frase, se eu não me engano é dela, ela fala o seguinte, se o Hamas abaixar as armas, vai haver paz. Se Israel abaixar as armas, aí não existe mais Israel. Então, é uma luta pela nossa sobrevivência. O Estado de Israel tem o direito de se defender. Então, nesse conflito, mais de 4 mil mísseis, por exemplo. Que país vai ser atacado dessa forma não vai reagir? Mas Israel ainda... avisa, Israel ainda toma todo o cuidado e o Hamas, pelo contrário, se esconde atrás dos civis. Sim. É uma crueldade tamanha que o povo palestino é refém do Hamas. Então eu acho isso triste. Judeus e árabes viviam em paz, viviam em harmonia. Isso aqui é uma coisa dos grupos terroristas, Marinho. Não pode se confundir o sheik Mohammed al-Bukai, que é o sheik da Mesquita Brasil, veio no meu programa. E nós conversamos e mostramos para toda a audiência que existem mais pontos em comum do que diferenças. Sim. Então é isso que nós precisamos compartilhar e deixar cada vez mais claro. E você falou que a doutrina da fé judaica prega o respeito absoluto e total à fé alheia, né? Sim. E isso se aplica também... Não concordar, a discordar com respeito. Mas você, ainda assim, isso se aplica, essa postura, às correntes do islamismo mais sectárias e avessas ao judaísmo, como o wahhabismo, aqueles que fazem a fatwa, o jihadismo... Não, o sheik me deu de presente um Alcorão. Eu acho que a fé islâmica está lá dentro, lá no Alcorão. Então eu acho que toda a religião islã, ela tem base no Alcorão. Então eu acho que sim, nós respeitamos. Não concordamos em tudo e discordamos com respeito. Isso aqui é uma coisa que precisa ficar muito clara e todo mundo precisa abraçar. Tem uma pesquisa que saiu que 90% dos motivos das discussões se deve à maneira de falar. E 10% à divergência de opinião. Então, olha só, 90% é a maneira de você discordar. Então, você tem que aprender a se comunicar, não apenas falar, se comunicar. Então, mas a base é o Moisés. O Moisés que é o top. Organizou a bagaça. Porque o que tem do cristão é o Cristo. Porque, por exemplo, se você falar para um judeu, você vai lá para Israel, aí você fala, pô, e o Cristo?
que o Cristo é bacana para quem é cristão. Porra, legal. Sim. Filosofia cristã também é muito bonita. Sim. Né? Que é da outra face. Ele falou, não, o Cristo é o seguinte, o Messias... Quando chegar o Messias, é 1000 anos de paz. Paz na Terra. E não aconteceu isso, historicamente. Você pegar do Messias, não teve essa paz prometida pelo Messias. Pelo contrário, teve muita treta. Sangue derramado. Muita treta. Então isso é uma discussão que existe. Mas a base... Com respeito. Sim, claro. Mas a base nossa, essa base é dos 10 mandamentos. Que organizou os hebreus, que todo mundo não tinha uma sociedade... Sim, se você abrir o Código Penal de qualquer país, lá a base é os 10 mandamentos. A nossa base é o Moisés. É o Moisés. Não comer adultério. Mas você é... Olha só, mas o Rabino... Depois a gente vai brincar. A gente tá falando do cristianismo e tem o Apocalipse, né? Que todo mundo é fascinado, como vai acabar. Como é que é o fim derradeiro na Torá? Muito boa pergunta. Então, Deus criou o ser humano, Adão, na sua imagem e semelhança, e a partir do momento que Adão e Eva, eles acabam perdendo a oportunidade de trazer o mundo para esse estágio máximo de conexão criador-criaturas, o mundo regride. Então é necessário 6.000 anos de retificação. Nós estamos no 5.781 em Rosh Hashanah, 5.782 que está chegando já, o Ano Novo Judaico, que é uma pauta super bacana, depois a gente pode marcar de falar sobre isso também. Eu volto aqui e falo. A questão é a seguinte, nós estamos esperando o Mashiach. O papel do Mashiach é liderar, trazer o povo de Israel de volta para a terra de Israel, reconstruir o Beit HaMikdash, o templo, organizar tudo, trazer essa paz para toda a humanidade e preparar o terreno para essa situação, esse status espiritual que era antes do pecado de Adão e Eva. Então esse é o papel do Messias, pela visão da Torá. Mas ele vai aparecer. Tem uma coisa sempre polêmica quando eu abordo um rabino. Você está gostando do programa, eu né? Adoro. Shalom Brasil, Mosaico na Brasil. TV. Eu sempre te agradeço mesmo. Emílio, você queria sempre fazer o Shalom Brasil, meu né? sonho. Rabino sem kippah, meu Rabino salado. Tem Mosaico também. na TV. Acho que o Mauro Zuckerman trabalhou no Mosaico. Trabalhou, tem. Grande Mauro. Depois ele leiloou. Que cara bacana. Muito legal. Amo ele, vai vir no meu programa em breve. Ô, meu amor, manda um abração pra ele. Mauro Zuckerman, querido. Te amamos de paixão. O Mauro é uma das pessoas mais legais que eu já conheci. Ele é figuraça. Mauro Betti. Ele me pegou no colo. O Mauro é um clássico. Agora deixa eu falar uma coisa. Todo mundo fala sobre reencarnação. Sim. Isso é muito... Falar judeu espírita. Porque tem as mitzvot, que você cumpre, né, os mandamentos, as boas ações, e falam que se você não cumprir ela, você pode voltar para... Sim, o judaísmo acredita em reencarnação. Acredita. Sim, é mais uma chance. Né? Como falamos, todo mundo veio para o mundo para consertar algo que não foi retificado na sua vida passada. Então, uma centelha da sua alma volta para o mundo para retificar aquilo que está faltando. Então, os testes da vida, os desafios, as dificuldades estão relacionados com a sua missão. Por isso que você não pode... ele tem ou não. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Calma, você tem que abrir o campo da sua visão e saber que aqui é passageiro. Mas tem almas novas também. Agora não tem mais. Aliás, respondendo a sua pergunta, porque as pessoas viviam... Porque as pessoas sobe muito, não. Só para concluir. A conta não respondendo a sua pergunta, porque as pessoas viviam mais, eu sei que você tem essa dúvida. Antigamente era uma alma que tinha muito o que fazer. Então ela tinha mais tempo de vida. Mais tempo. Agora nós estamos no final, 5.781. Então não tem muito trabalho. 6.000, meu amigo. Exato. 6.000 anos. Espera 6.000. Vamos pegar o caso do Brasil. Hoje a gente tem 210 milhões de brasileiros. Vai fazer uma cálculo. São centelhas. São centelhas. Uma alma pode virar duas vidas. Exato, uma centelha daquela alma. Entendi. Então, quer dizer, pode ser que uma vida, metade esteja em mim, metade esteja na mesma pessoa anterior. Só reencarnará aquela centelha específica que precisa ser retificada. Então, mas se a população cresce, teria que ter almas novas, porque hoje você tem muito mais gente Não, mas são as centelhas daquelas almas. São várias centelhas. Não é a alma em si, o corpo inteiro. Uma alma pode ser 5 ou 6 vidas. Esse aí não acredita em Deus. Não é que ele acredita, ele acredita em nada. Mas o Samidana, Dana é Ashkenazi ou Sefaradi? É misturado. Sefaradi, o pai dele é do Egito. Mas tá certo. Tem que perguntar mesmo e tem que esclarecer. Se você não puder perguntar pro rabino, você vai perguntar pra quem? Agora, o Dani Zuckerman, ele perguntou... Ele não acredita, mas ele finge. O Dani Zuckerman é mais conhecido como Zuzu. Isso. Ele pergunta o seguinte, acredita ou não? Não é que acredita, é uma realidade. A reencarnação, ela é uma realidade. Não está relacionada à parte mística, e sim racional do judaísmo. Então, mas a gente sabe, no fundo da gente,
A gente sabe que tem alguma coisa maior. Sim. A gente sabe. Sim. Só a gente não consegue decifrar. E você não sabe o que é E também. esse é que é o segredo. A gente sabe. Você sente. A gente sabe que a gente tem uma alma, que a gente tem um outro. A gente sabe isso, a gente sente E sabe por quê, Emílio? Porque tá dentro de você. Claro. Deus soprou a vida. É isso aí. Quando sopra, sai de dentro É isso aí. para fora. Então, dentro de você tem uma partícula divina que quando você descobre isso e alimenta essa partícula com as coisas que ela realmente gosta e tem prazer, é algo inigualável. E essa dúvida que a gente tem, você só vai descobrir quando você se espiritualizar. Não, quando você se espiritualizar, você descobre. Tem gente que já sabe. Por quê? Porque espiritualmente ele já está mais elevado. Não é que nem você. Você não acredita em nada. Você não acredita em Eu nada. acredito Só na sim. calculadora. Mas é uma pessoa Você é boa. gente boa. Eu Você é acredito. Deus- e eu Deus acho vai te que a gente tem perdoar. que fazer perguntas. Você sabe, eu sabe, acho que, você sabe. que a gente aprende fazendo perguntas. Exato. Você sabe que as pessoas falam, judeu só gosta de dinheiro, só gosta de dinheiro. Que é outra mentira. Sabe, eu mais perguntei pro meu ou pai, menos. É isso, outra quando eu era mentira. pequeno. Pai, é verdade que estão falando que do judeu só acredita em dinheiro, só gosta de dinheiro, só gosta de dinheiro? Ele falou, quanto eu ganho por essa resposta? Eu falei, depende de quanto você me dá de mesada. E a gente ficou discutindo. Mas é mentira, judeu só gosta de dinheiro. É muito difícil conviver com isso. É mentira. Eu, por exemplo, aceito Bitcoin também. Você Sim, aceita? claro. É cheque, cartão de crédito, bilhete Fazer único. fazer uma Não é só palestra em dinheiro. Bitcoin. E outra coisa que fala é que só existe judeu milionário. Mentira, tem judeu bilionário. O dono do Facebook, por exemplo, tem o Madoff, bilionário. Aliás, eu pedi dinheiro emprestado pra ele me bloqueou até no Orkut. O Marcos Zuckerberg. Sensacional. Ai, meu Piadas Deus. do Rabino. Eu participei do piadas show do dele. Rabino. conta? Participou? Eu fiz uma participação Foi no show. sensacional. A gente É fez um verdade, show, eu e o exato. Maurício Exato. Meirelles. Deus, ele permite que a gente possa mentir. Vou chegar lá. Ah. Abrão, Isaac, Ah, Jacó. olha só, Sim. pergunta filosófica. Pergunta Olha filosófica. Olha, vamos lá. Se eu não me engano, a gente tem os patriarcas, e quando o Isaac foi passar, porque é muito importante ser um patriarca, a mãe mentiu Sim. pro Isaac. Enganou ele. Porque ele tinha 2 filhos. Não só isso, como Deus não transmitiu para Abraão o recado de Sara. Porque Sara, quando Deus deu a notícia que era estéril. você vai engravidar, ele falou, mas meu marido é velho. Yitzhak. Deus não falou isso para Abraão, para não criar nenhum tipo de conflito interno dentro do casal, tá me chamando Show. de velho. É. Então, para a paz, em prol da paz, às vezes, em Uma situações mentirinha. específicas, com a aprovação, né? Óbvio, você não vai fazer isso da sua cabeça, você vai se aconselhar com seus Pode mestres. omitir. Você pode, às vezes, mudar em prol da paz específica Olha aí, daquele Isso é casal. sensacional. Ouviu? O Shalom Você chega- Bait, o Shalom Bait é Olha a isso, paz não do precisa casal. mais esconder Mas fatura o do cartão Zuzu, de eu tô crédito. vendo que ele é estudioso. Não, mas, Eu manjo, mas é só a mulher que pode mentir. Hã? Não, o casal homem em não. si. Não, não é o em si. casal. O casal em si. Casal não Para pode. que exista shalom. Ah, sim. Para que exista paz no... Para no- paz você pode Não, mas mentir. dessa Que história... não seria mentir, seria ocultar alguma Ocultar. informação. É, Ela ocultou, né? Você tá fazendo Agora, muito isso, eu né? lembro, Muito. Eu estudei em escola judaica. Aonde, no e- Renascença? Não, no Tomava Pérez, cuecão. depois no Bialy. Pérez. Não, eu não entendia muito. Hoje é Tomava Aleph Pérez. Não entendia muito o que acontecia, mas Sofria eu bullying. lembro que eu ficava muito pensando assim, eu não anotava as coisas, eu era um Você é uma pouco decepção. autista. Eu sou uma decepção para a religião. Autista? Um pouco autista. No sentido de fora do mundo, assim, de não entender direito. E os sacrifícios, tem muito sacrifício Sim. o que a gente... Não vê- existe mais. Não existe mais. Não. Mas assim, a religião permitiria um sacrifício hoje? Porque Hoje em dia, ilegal, hoje em dia isso inclusive. foi substituído pela oração, pela tefilá. Tinha o sacrifício da manhã, tem a reza de Shaharit da manhã. Tinha o sacrifício da tarde, tem a reza de Minha da tarde. Aquilo ficava Mas a eles noite fi- inteira acesa, então tem a reza noturna, o Arvit. Mas quem que decidiu isso? Quando o templo é destruído, todas as leis vinculadas a ele foram momentaneamente inviáveis de serem praticadas. Mas se voltar o tempo, a gente vai voltar a fazer sacrifício. Sim, inclusive a Páscoa judaica, a gente coloca símbolos na Queará não tem para sacrifício. lembrar do sacrifício Você pascal. não para de comer Sim. fermento, você Eu não faz o paro. jejum. Isso é um sacrifício. Mas eu não paro. Não, tô falando de animais. Sacrifício de animais. Hoje em Que eu dia, com a acho- destruição do templo, isso é Não inviável. pode. Ô, Então, tá Rabino, e Marinho, pode falar, Marinho. por que os judeus não têm funerais com caixão aberto? E eu ouvi outro dia, me confirma se eu estiver certo ou errado, me corrija no caso. Tem alguns rituais também, talvez da ala mais ortodoxa, que a pessoa fica talvez um bom período depois do falecimento ao lado do caixão e fica ali perto para Não, é a tentar reza, ter uma né? solenidade ali. O Shivá. O Isso Shiva é os procede? 7 dias de luto. Às vezes eu vou lá no prédio, eles me chamam Precisa lá. sempre 11, né? Precisa de 10. Eu vou explicar para o É, Marinho, presta explica atenção. aí. Pelo judaísmo, o corpo é a roupa.
Tá. Mas ele é um corpo que serviu de casa para a alma, que é eterna. Então, o corpo, em determinado momento da vida, o corpo fica e a alma sobe para o lugar de onde ela veio e vai colher os frutos dos seus méritos plantados em vida. Então, o corpo tem que ter um cuidado muito específico com o corpo, porque a transição da alma para o outro plano não é de uma vez. Então, a alma ainda está lá. Tem os 7 dias de luto, ela ainda está lá, se cobre os espelhos, tem todo um siman no Shulchan Aruch, leis de avelut, do luto. Então, por respeito à pessoa falecida, se cobre, tem todo um funeral, tem as mortalhas, ela é enrolada no talit que ela rezou durante a sua vida. É muita então, tradição, tem todo um cuidado específico porque aquela pessoa está lá. Por isso que tem o esped, tem o discurso fúnebre, falando dos méritos daquela pessoa, o que ela fez em vida, porque ela está lá escutando. Então, uma das mitzvot mais importantes, e é o Hesed Shelemet, que é a bondade de verdade, é aquela bondade que você faz com o morto. Sabe por que o Hesed verdadeiro, a bondade verdadeira? Você não vai ter de volta. Você não vai ter como pedir nada em troca por aquilo. Então, é um Hesed Shelemet, que é aquela bondade que você faz com o funeral, com o enterro, consolando todos os enlutados. Tá vendo? Uma frustração que a minha geração tem, Rabino, hoje em dia é a falta de grandes referências, heróis e pessoas que a gente possa, de fato, se espelhar como pessoas virtuosas. Para você e para a comunidade judaica de modo geral, quem que representa, quem que encarna esse espírito aí de referência? Existem vários líderes. Quando você começa a mergulhar, foi um grande líder Rabino do movimento Lubavitch. Rabat. Tem um grande leque de livros dentro da nossa literatura e cada um vai se identificar com aquela liderança. Então, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Agora, óbvio que Moisés, que trouxe a Torá, liderou o povo, ele acho é que o nosso Moisés... único rabino máximo, que é o Moshe Rabbeinu. É o nosso mestre. Eu acho que o Moisés é o cara. Mas ninguém sabe. Moisés é top. O Moisés Lucarelli. é o Rivaldo na seleção do Penta. Exatamente. Do Penta. Ele que O fez. Ronaldinho foi na frente, fez mas o rival, Mas ele se que ele é não o- existisse. ele foi o cara. Mas a gente não Ele foi o cultua. cara. Não. Sabemos Não pode. onde está Não, Moisés. Não pode. Exato. O Moisés... Não, você dá risada. Não, eu tô falando o seguinte. que eu sei. Porra, cara, pega... o Rivaldo. Não, cara, pega os 10 mandamentos. Aquilo é do Moisés. Seguimos até hoje. Até E não hoje. só isso, a humildade dele. Sim, sim. Ele não se considerava apto, Deus teve que convencê-lo Isso. que Arão, o seu irmão mais velho, não ficaria chateado para ele aceitar uma liderança. E Deus foi na árvore. Pegou fogo e falou Pegando assim, fogo. E o Moisés, ele era tão humilde que ele falou assim: pô, cara, eu não sou esse cara. Exato. Não sou eu. Quem sou eu? Vai lá, Quem sou eu? Quem sou? Deus falando Eu pra sou ele. gago, eu não sei falar. Gago. Exatamente. Gago, ele foi lá, libertou Sozinho. o povo, sozinho. Pegou o Ele bastão, falou, virou uma porra, corda. Deus, eu não quero ir. Então, eu não quero. Não, você vai lá e Exato. você é Você, o cara, e é o cara que até hoje... É lembrado. Moisés no comando. E a gente tá aqui trocando uma ideia porque o cara foi lá e escreveu as E regras. cumpriu a sua missão. Isso aí. Bonito, né? Bonito Boa, demais. Rabino. Boa, Rabino. Sensacional. Valeu. Emílio Churita. Shabbat shalom. Emílio Churita realmente é um rei. É o rei da rádio. Moisés é o cara. Moisés. Tava on. É o Rivaldo da seleção do Penta. Eu vou lembrar disso. não, Eu vou usar nas minhas aulas. O Moisés, o Moisés, quem que você vê o Moisés? Tá lá com o bastão. Os 10 mandamentos, lá o bastão Com e a tal, não sei o pedra. quê. Mas ele não tem esse Com as ovelhas. valor. Às vezes, Ele é um gigante e você vê, quando as pessoas enxergam um líder, quem é o líder? Aquele cara que fala bem, com voz aveludada. Moisés era gago, você vê que a Queimou verdadeira essência e o valor de cada um tá aqui. Boa. Tá no íntimo. mas ele cumpriu a missão. Cumpriu. Sim. E até hoje... Libertou o povo. Até hoje a gente tem essa vida de meio que de irmão, porque a gente segue aquilo lá. Sim. Ele deixou o legado. Isso, e temos o legado. Deixou o legado, exatamente. Bonito. Pô, Rabino, bacana, hein? Bom, legal, Rabino. hein, Ô, Rabino? Olha o livro Emílio, dele. obrigado. Tô me sentindo Vocês até mais são maravilhoso. sensacionais. Esse programa, ele merece a audiência que tem, merece a repercussão que tem, merece a credibilidade que existe lá no... Isso não. Exato. Se você fala Não, a de gente não pânico, tem- pânico, a gente não pânico, tem credibilidade, esse programa isso tem uma não das tem. maiores audiências do Brasil. Isso se deve à naturalidade, à transparência, ao diálogo, à amizade de vocês e essa missão de trazer a informação com a irreverência, a leveza e a alegria, que faz parte da nossa cultura judaica. E você sabe, Rabino, tem os 10 mandamentos, aqui no Pânico a gente tem os 2 mandamentos. Não pegue pilha e renda o bloco. Se a gente ferir esses 2 mandamentos, tem algum ritual aí para quando a gente acabar tropeçando, acabar não cumprindo eles, que a gente possa aqui, no foco do dia a dia, tentar se apegar? Dialogar e lembrar que ele é seu irmão.
Sim. Todos nós somos filhos do mesmo Deus. Então é um irmão. Como é que você traria um ponto, uma divergência de opinião com seu irmão? Ele é seu irmão, ele é meu irmão, você é meu irmão, todos nós somos irmãos. Meu irmão. Então lembra disso, que aí vai ficar mais fácil você expor o seu ponto de vista com diálogo, com tranquilidade. E aí você vai ser ouvido mais do que talvez estaria sendo se fosse diferente. Pura verdade. Boa. Muito Olha, Emílio, esse livro é seu, vou fazer uma dedicatória. Muito obrigado. Quem quiser comprar esse livro é só ir no meu site, tá lá sendo comercializado. Ravissani tá aqui, ó. O livro tá aqui na minha mão. Exatamente. Ó, o Instagram e o Facebook é By. By é BY. BY Ravissani. Tá aqui, ó. E o site é ravissani.com e tem também no YouTube e na TV aberta. Tem um programa do Rabino. Lá no Hebraica. Live Show. Muita alegria pra compartilhar e sabedoria pra vivenciar. Que seja aumentar o volume que o Rav chegou. Rav Sani Live Show. Valeu. Vai, aplausos. Cheio de amor. Muito bem. Muito bom, muito bom. Emílio, obrigado. Qual sinagoga que você tá para o pessoal tirar selfie? Nós temos o Centro Jovens do Olamim, então nós não somos sinagogas, nós temos esse centro de atividades. E o Instituto Ravissani de Comunicação Motivacional, que é o programa de TV, que vai além muros da comunidade, que vem trazendo a transformação pessoal, a motivação. Aí tem os nossos cursos online, no site, o livro, palestras motivacionais pelo Brasil. Estamos aqui para cumprir a nossa missão, Emílio. É isso aí, é isso aí. Boa, sorte de quem sabe e quem tem paixão pelo que faz e pelas coisas. Obrigado, viu, Rabino? Obrigado a vocês. Obrigado. Eu trouxe um livro para cada um de vocês, a gente vai assinar lá fora. Valeu. Obrigado, Rabino. Vou assinar. É isso aí, Zuzu.